Educação montessoriana. Idealizado em 1907 pela médica italiana Maria Montessori, o método montessoriano consiste na promoção da autonomia e da liberdade individual, sempre respeitando os limites do desenvolvimento natural das habilidades físicas, sociais e psicológicas da criança. Principais características da educação montessoriana: conhecimento ativo. A criança é estimulada a ser ativa na construção do seu conhecimento. Assim, o ambiente, móveis e objetos das escolas passam por uma adaptação para que os pequeninos possam manusear, o que estimula a autonomia e o desenvolvimento. A criança é o centro. Na educação montessoriana, os professores atuam como orientadores, que aconselham e acompanham, sempre mantendo o protagonismo da criança, que é o principal agente do processo de absorção de conhecimento por conta própria. Criança autônoma. O método Montessori estimula a criança a buscar conhecimento por conta própria, e com isso as crianças podem optar e definir o momento que irão absorver conhecimento em determinado período de tempo. Esse processo estimula a independência e gera o desenvolvimento em habilidades físicas, cognitivas, sociais e psicológicas. Materiais utilizados pelas crianças. Para a educação dos sentidos, que no método Montessori vem antes das atividades intelectuais mais complexas, são disponibilizados materiais que permitem que a criança explore as teorias e os conceitos de forma concreta, promovendo seu desenvolvimento cognitivo e físico. Turmas com crianças de diferentes idades. Na educação montessoriana, não há necessidade das crianças possuírem a mesma idade. Ao contrário, é normal, é recomendado que crianças com idades diferentes atuem em um mesmo ambiente, pois tal diferença gerará uma interação ainda mais rica e diversa. Professora Thalita de Almeida trabalha com a educação montessoriana há mais de 60 anos. Nasceu no Rio de Janeiro, formou-se em pedagogia, fez pós-graduação em administração da qualidade em educação e acumula diplomas internacionais na educação da primeira infância, nas fases de 3 aos 6 anos de idade e de 6 aos 12 anos de idade. Se os títulos formais têm enorme peso acadêmico, a vivência consolidada pela carioca ao longo das últimas 6 décadas tem relevância no mesmo patamar. Uma criança educada na escola montessoriana, ela é outra criança. Ela passa a ter outros valores. E ela aprende a ser de uma independência tão grande, de uma tranquilidade, por essa independência, por essa conquista. Em geral, é uma criança calma. Em geral, é uma criança que constrói conhecimento. Em geral, é uma criança que participa, que fala bem. O Montessori trabalha muito vocabulário. Agora, a grande contribuição da Montessori à educação foi o foco na criança. Para lembrar que um ser não começa na adolescência. Um ser não começa aos 18 anos, na independência. Um ser começa desde que ele nasce. A professora Thalita de Almeida é uma educadora brasileira amplamente reconhecida por sua contribuição fundamental na introdução e disseminação do método montessoriano no Brasil. Com uma carreira dedicada à educação, ela acreditava firmemente nos princípios desenvolvidos por Maria Montessori, que enfatizam a autonomia, a liberdade com responsabilidade e o respeito pelo desenvolvimento natural das crianças. Através do seu trabalho incansável, a professora Thalita estabeleceu as bases para a implementação do método montessoriano em diversas instituições de ensino no país.
Sua visão inovadora e seu compromisso com a educação infantil transformaram o cenário educacional brasileiro, que favorece o desenvolvimento integral e a aprendizagem ativa. Professora Thalita destaca que na época da Montessori, o valor para as crianças era nenhum. Na época da Montessori, o valor da criança era nenhum. Ninguém ligava para uma criança. A criança estava sempre a parte do adulto. Sempre colocada, esperando ela crescer, para ela valer alguma coisa. E a Montessori, numa época que nasce, quer dizer, não nasce, nasce a teoria, né? Nasce Freud, a teoria de Freud, começa a haver mudanças muito sérias, mudanças políticas muito grandes na Europa. A Montessori nasce num momento muito importante que ela mesma se coloca como adulta a favor dos menos favorecidos, a favor da mulher, essa mulher que pare, que tem um filho, que gesta e que faz tudo, vai de empregada, é mulher, essa coisa toda. A Montessori nasce num momento bastante revolucionário e ela se envolve com tudo isso. Além de seu papel como educadora, a professora Thalita de Almeida foi uma incansável defensora da formação de professores no método montessoriano, promovendo cursos e workshops que capacitaram inúmeros professores da educação. Sua dedicação e paixão pelo ensino deixaram um legado duradouro, fazendo dela uma figura central na história da educação no Brasil. A influência da professora Thalita de Almeida no cenário educacional brasileiro é inegável, e o seu trabalho continua a inspirar educadores e instituições comprometidos com uma educação de qualidade, centrada na criança e no seu potencial ilimitado. A professora Thalita interroga sobre o que a sociedade quer de suas crianças e ainda chama a atenção dos pais para que prestem atenção no comportamento de seus filhos. A sociedade precisa prestar muita atenção no que ela deseja da criança. Preste atenção nas festinhas de aniversário. Preste atenção numa criança de 3, 4 anos de batom e unha pintada, salto alto. Preste atenção nessa sexualização da tua filho de 9 anos, 10 anos. Preste atenção. Preste atenção porque nesse ser está se cavando alguma coisa. E esse cavar, ele vai alterar, porque vai passar por toda a parte neuronal, é cérebro puro. É cérebro puro. Existe um material no Montessori que se chama o bulbo, mostrando qual é o desenvolvimento dessa parte cerebral na criança de 1 ano a 3 anos. Nós não acreditamos nisso. Nós achamos que a criança está fazendo uma passagem por aqui até crescer, até ele ler, até ele crescer. Ele não está no primeiro ano. Aí eu vejo criança do primeiro ano, 6 anos, que ele já está, ou um outro ser, com mamadeira, chupeta, fralda, porque a mãe não entendeu que ele cresceu. Por isso é que eu acho que o adulto, ele aprende, faz cursinho para dar banho, faz cursinho para mudar de roupa, faz cursinho para a alma, faz um cursinho para quem é aquele ser. E quem é você? Aproveita e vai, quem é você? Bom, eu sou Thalita de Almeida, sou professora, sou mãe de 2 filhas e 2 netos. Trabalho há muitos anos com a educação, né? E me formei, eu sou normalista, fui professora do Estado,
Tive, inclusive, uma experiência muito boa com minha mãe, que foi professora de primeiro ano e que me ajudou muito nos primeiros anos de magistério. Mas havia também uma certa insatisfação em relação a qualquer coisa maior, mas eu não sabia também o que era. Eu me casei, tive 2 filhos, e meu marido ganhou um prêmio de viagem ao exterior, porque ele era um pintor da Escola de Belas Artes. E aí nós fomos para a Itália. Nós fomos de passagem. Nós saímos do Rio em 1962 e nós íamos ficar de passagem em Roma, porque nós estávamos indo para a França. E aí nos apaixonamos por Roma, de uma maneira, até hoje, né? Realmente, eu só reclamo da minha idade, eu tenho dificuldade de voltar agora a Roma. E foi uma pena muito grande, porque eu considero a Roma o início de uma vida interessantíssima. Bom, nós decidimos ficar em Roma. E aí eu fui à embaixada, a Roma tem uma grande embaixada, e conversando com a embaixatriz, a Laís Gautier, ela me indicou uma escola que pudesse ficar com Cláudia, porque a gente queria que as crianças cursassem, frequentassem a escola para poder aprender o italiano, né? E aí ela me indicou essa escola montessoriana, e que essa escola, em geral, você procura a escola no bairro local, no bairro perto da sua casa. E aí eu descobri, quando eu adentrei a escola da Cláudia, que viria a ser a da Cláudia, eu realmente fiquei impressionada, porque eu sempre gostei de material didático. E eu conheci meu marido exatamente na Belas Artes, apesar que eu desenhava, eu era muito mais um designer do que uma artista do pincel. E eu era encantada por material didático. E aí encontrei um acervo. E esse acervo maravilhoso, que é uma escola montessoriana, maravilhoso, maravilhoso, mexeu demais comigo, mexeu muito. Eu ia sempre levar a Cláudia, né, e ficava dando uma olhadinha, até que houve um curso. E eu fui fazer esse curso. Era para professores italianos, mas eu consegui fazer. E lá fui eu sozinha, no meio de 30 e poucos italianos, fazer um curso de uma língua que eu não conhecia, que eu nem sabia. Como foram vividos aqueles 6 meses conhecendo Montessori? Não sei exatamente, mas alguma coisa muito profunda bateu lá dentro, como uma resposta assim, não era isso que você queria? Ao mesmo tempo que a viagem também tinha quebrado alguns laços com o meu casamento. Então o momento era um momento complexo, um momento bastante difícil. Mas o Montessori preenchia muitas coisas. Quando terminou o curso, eu terminei muito bem, apesar do meu italiano não ser um grande italiano, eu consegui fazer minhas provas em italiano e tirar ótimas notas. E aí, como fui trabalhar como assistente numa escola, o que me deu a possibilidade de praticar. Não é? Quando eu voltei para o Brasil, nós voltamos em 64. Foi até no dia do Rio de Janeiro, nós entramos na Bahia com os canhões atirando. Não foi muito agradável, mas nós estávamos no Brasil, né? E aí comecei a fazer esse material pensando numa escola.
Aí acabamos encontrando um local que foi um colégio. Foi um colégio, montamos uma escola e dali nós vivemos o Montessori durante 40 anos. Hoje, com 60 anos de Montessori no Brasil, eu ainda considero o Montessori um caminho. Olá, amigos. A educação Montessori é um farol de luz que guia as crianças em um mundo de descobertas e de paz. Assim, cada mente caminha em seu ritmo. No silêncio da sala Montessori, um sussurro de ciência, quando mãos pequenas trabalham, tecendo paciência e construindo o futuro com blocos de intenção. Cada escolha livre é sempre uma nova lição. O ambiente é preparado, acolhedor e seguro, onde o erro ensina, o erro é mestre. Em cada material, um portal de aprendizado, onde o saber é vivido, não apenas sonhado. A guia observa, sempre com olhos de ternura, não dirige, apenas guia. Reconhecendo em cada criança um brilho singular, respeitando o seu tempo, permitindo o seu caminhar. E dessa forma, as crianças florescem em campo de autonomia, explorando o mundo com fervor, sabedoria e muita alegria. Em Montessori, encontram o seu caminho, um caminho de liberdade para sua mente brilhar. Essa é a Sala Montessori. Essa é a doce escola Montessori. Muito obrigada. O sistema Montessori de ensino ajuda a formar indivíduos mais equilibrados, autônomos e conscientes, contribuindo desta forma para uma sociedade mais harmoniosa e, acima de tudo, desenvolvida.